Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas da traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como num dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. A mensagem que eu vos trago esta manhã tem o título Carteira Vazia com Coração de Rico. Não é um título muito animador, pois não? O que é que preferíamos? O que é que preferimos? Carteira vazia ou carteira cheia, não é? Mal por mal podia ser carteira cheia, não é? Mas é carteira vazia com coração de rico. E vamos ver o que é que o Senhor traz para nós nesta manhã com um sermão com este título. Eu quero começar por admitir, e tu já ouviste o texto bíblico a ser lido, eu quero começar por admitir que quando os ricos tratam mal os pobres, a Bíblia morde. A Bíblia ganha dentes, a Bíblia emociona-se para ganhar dentes quando ricos tratam mal os pobres. Não é só aqui nesta carta de Tiago. Quando ricos tratam mal os pobres, a Bíblia ganha dentes. Quer morder-nos quando isso acontece. Se a igreja existe, e nós estamos aqui, numa igreja, Igreja da Lapa, a segunda Igreja Batista de Lisboa, se a igreja existe por causa de quem deu tudo, Jesus, e vocês concordam? A igreja existe por causa de Jesus. Quem concorda? Quem concorda? Amém. Eu concordo. A igreja existe por causa de Jesus. E Jesus deu 70%? Não deu 70%, pois não? Vão respondendo, porque eu vou insistir nestas perguntas retóricas. Se a igreja não for respondendo, eu não vou desistir e vou fazer mais até a igreja responder. Jesus deu 70%? Não deu. Não deu 90%, pois não? Também não deu 99%, pois não? Deu quanto? Deixem-me explicar uma coisa à igreja com estas perguntas. Quando vocês respondem com esse ânimo, até eu começo a acreditar naquilo que tenho para pregar. Agora, quando a igreja não responde, eu vou pregando e no final já nem eu sequer acredito no que estou a pregar. E a culpa é vossa. Portanto, ajudem-me a acreditar naquilo que eu tenho para pregar. Jesus deu tudo. O ponto é este. Se a igreja existe por causa de Jesus que deu tudo, não faz sentido nós que somos parte da igreja vivermos com medo de perder. E quando a igreja vive com medo de perder e a pensar sobretudo em amealhar, por muito que não o faça com consciência, está-se a afastar de Jesus e está a perder a oportunidade para viver com fé, que é sem medo de perder. É não viver para amealhar. Então, assim, sucintamente, é isto que eu quero pregar. Precisamos pedir ajuda a Deus para que isto aconteça. Vamos voltar a orar. Querido Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por aqueles que já antecederam este grupo, Senhor. Obrigado por aqueles que às 9 da manhã já encheram também este salão de culto. Obrigado por esta bênção que estamos a viver no ano 2024, de tanta gente chegar aqui. Ó Senhor, isto não é acerca de nós e às vezes nós ficamos inchados com o nosso crescimento, a julgar que isto é alguma coisa que estamos a fazer bem. Livra-nos dessa vaidade, dessa arrogância. Lembra-nos que somos apenas uma minúscula parcela do Teu reino. E, Senhor, ajuda-nos também a darmos o nosso esforço e o nosso serviço não só pela Igreja da Lapa, mas também colaborando com outras igrejas onde o Evangelho está a ser pregado. Por isso, abre os nossos olhos para a grande diversidade do Teu reino na nossa cidade de Lisboa, no nosso país em Portugal, fora do nosso país em tantos outros países. Ó Senhor, abre os nossos olhos
para vermos com fé a realidade à nossa volta. Por isso, ajuda-nos também nesta manhã em que vamos falar acerca daquilo que temos, da nossa carteira, que as palavras que eu vou partilhar sejam justas, sejam corajosas, sejam cuidadosas, para nós sermos de acordo com o Teu Filho, que é o nosso Salvador. Tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós acreditamos que estas coisas que vamos ler na Tua Palavra mudam a nossa vida, já têm mudado a nossa vida, ainda vão mudar mais a nossa vida, porque o Espírito Santo, que é Deus, está connosco nesta hora. E por isso nós oramos isto tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, volta lá à palavra. Estamos a entrar no último capítulo do livro de Tiago. Este é o penúltimo sermão que nós planeámos para pregar. Eu fiz questão de ler na tradução da Almeida, João Ferreira da Almeida. Vamos voltar a familiarizar-nos com o texto. Agora vou ler na tradução da Bíblia para Todos, para tu voltares àquilo que se calhar já esqueceste, porque depois que a leitura foi feita já cantámos, já fizemos outras coisas, e eu quero voltar-te àquelas que são provavelmente as palavras mais duras desta carta. Eu não sei como é que tu tens ficado na tua amizade com Tiago, mas eu acho que, pelo menos para mim, nunca tinha estudado a carta de Tiago como estamos a fazê-lo agora, e está a nascer aqui uma amizade especial com este Tiago. Vai ser um daqueles que, quando chegarmos à Nova Jerusalém, vamos querer ir conhecê-lo, dar-lhe um abraço. Obrigado, Tiago. Tiago tem uma maneira única de escrever. Como tu sabes, a maneira como a carta dele é escrita vai buscar muitas coisas ao estilo dos livros de sabedoria do Velho Testamento, a uma linguagem de pregação que também deve ao Sermão do Monte de Jesus. Portanto, há muita coisa que acontece quando tu estás a ler a carta de Tiago, e nós chegamos agora no início do capítulo 5. Lembra-te que originalmente os textos não eram divididos, portanto não havia capítulos nem havia versos. Essa é uma divisão que foi feita posteriormente na história, mas pensa nisto. Estas palavras que Tiago está a dizer são as mais acesas. São as mais acesas de Tiago. E agora vou ler na Bíblia para Todos. Diz assim: aos ricos eu digo, chorem altos brados pelas desgraças que vos vão acontecer. É possível a Bíblia dizer coisas destas? É verdade. Aos ricos eu digo, chorem altos brados pelas desgraças que vos vão acontecer. A vossa riqueza está podre e as vossas roupas estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata desfazem-se, e isso há de ser a prova do vosso engano, e há de ser como fogo que devora a vossa carne, pois amontoaram riquezas nos últimos dias, não pagaram o salário aos trabalhadores que ceifavam as vossas searas. O seu salário roubado protesta contra vós, e os gritos dos ceifeiros já chegaram aos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. Passaram a vida no luxo, passaram a vida nos prazeres. O que fizeram foi engordar, como animais para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo, que não é capaz de vos resistir. Com palavras tão duras, pode dar-se o caso, em alguns de nós, pensamos assim, ufa, ainda bem que eu não sou rico. Isto não é para mim. Não tenho este problema. E eu quero, desde já, dizer-te que, de facto, desde que esta carta foi escrita, que há um grande debate a tentar compreender se Tiago estava a escrever para ricos dentro da igreja ou, pelo contrário, os ricos que não eram cristãos. Ainda hoje há bons argumentos de parte a parte. Há uns que não eram os ricos dentro da igreja. Outros dizem, não, é improvável que fossem os ricos, é improvável que seja dentro da igreja, devia ser fora. Independentemente desse debate, há um alvo que a Bíblia quer colocar nos seus ouvintes e nos seus leitores. E, portanto, eu sei que provavelmente não é a imagem mais interessante, mas há um alvo. Estás a ver quando vês os filmes e alguém está com uma mira para disparar sobre alguém. Permite-me usar esta imagem para dizer, a Bíblia coloca um alvo sobre ti quando tu tens de ler estas palavras. E o alvo que a Bíblia coloca em ti está mais no que tu tens no coração do que propriamente daquilo que tu tens na carteira. Portanto, não penses que por não teres muito dinheiro na carteira estás livre de ter de lidar com estas palavras que aqui estão. Encontras essa frase aí. O alvo que a Bíblia coloca em ti está mais no que tens no coração do que aquilo que tens na carteira. E a segunda, portanto, a carteira,
funciona em função do primeiro. Devemos admitir. Portanto, também significa... Deixa-me dizer-te isto. Eu não estou a dizer isto para te incentivar necessariamente a querer enriquecer, mas acredita, dependendo do nosso coração, dependendo daquilo que está no nosso coração, a nossa capacidade de ganhar dinheiro aumenta. Se tu tiveres no teu coração um grande amor pelo dinheiro, acredita, isso vai ajudar-te a teres mais talento para amealhares dinheiro. Portanto, dependendo do nosso coração, o nosso relacionamento com os nossos recursos é diferente. Também podemos admitir que o contrário também sucede, não é? Dependendo da nossa carteira, o nosso coração também muda. Mas uma das coisas que eu gostaria de partilhar contigo, uma vez que não estamos numa igreja de milionários, é que não deixes que aquilo que parece que não tem a ver contigo neste texto, fale contigo. Portanto, independentemente do dinheiro que tu tens na conta, e hoje é dia 17, não é? Portanto... Independentemente da altura do mês, independentemente de muita coisa, a Bíblia intencionalmente coloca um alvo em ti para tu teres de lidar com estas palavras. Disse isto no primeiro turno e quero voltar a dizer no segundo. Sabes que, curiosamente, nós até estamos num bairro, a Lapa, que tem a reputação de ser um bairro de gente endinheirada. Talvez muitos irmãos que vêm do Brasil talvez não saibam disso, mas quando a pessoa fala na Lapa, nas tias da Lapa, não é? Ou nos tios da Lapa, pensa assim... pessoas que são privilegiadas. E a coisa curiosa, nós estamos aqui no bairro da Lapa, mas a maior parte de nós não somos nem tios nem tias, não é? No sentido do tio, da tia. E, portanto, eu acho que às vezes as pessoas até olham para nós, passam aqui pela igreja, isto já sou eu a imaginar, não sei se assim acontece dentro do coração das pessoas, mas eu acho que às vezes acontece um pouco. As pessoas olham para nós e pensam assim, quem é este pessoal aqui no nosso bairro? Isto de certeza que é classe média, não é? De certeza que é classe média. E sabem, alguns de vocês têm ascendido socialmente. Há uns que vivem até perto da igreja. Há uns que vivem na Lapa. São poucos, mas há uns que vivem na Lapa. Há uns que vivem em Campo de Ourique. Eu não vou pedir que eles levantem as mãos, mas estão a ascender socialmente. Campo de Ourique, não é? Estão-se a dar bem na vida. Eu venho dos subúrbios, não é? Apanhei o comboio, eu e o Filipe, de comboio, a vir para a igreja. E há uns de vocês que são aqui da zona. O ponto aqui está. Não deixes que aquilo que parece que não tem a ver contigo, porque eu sei, eu conheço esta igreja. Esta igreja não nada em dinheiro. Eu sei. Portanto, muitas vezes a nossa tendência pode ser assim, eu nem sequer sou patrão, eu não tenho gente a meu cargo, portanto isto não é para mim, isto é para o meu patrão. E o meu patrão tem de levar este texto agora, não é? E é por isso que muitas vezes, e usando aqui uma analogia que é anacrónica, é óbvio, porque vou estar a usar uma expressão que não fazia sentido no tempo, não é? Isto parece aquela parte, já vos falei disto no passado, mas de facto parece aquela parte em que Tiago, parece uma carta de esquerda, não é? Vocês capitalistas, o capitalismo, os opressores contra os oprimidos, e então a nossa tendência pode ser, ok, não tem a ver comigo, tem sempre a ver contigo, se está na Bíblia tem sempre a ver contigo, até porque podemos reconhecer que com todas as diferenças que o mundo tem entre 2024 e há perto de 2000 anos, quando este texto foi escrito, nós hoje temos privilégios que os mais ricos de então não tinham. Portanto, de certa maneira, vivemos num mundo que é rico, mesmo que tu não te sintas rico. Então, o que vem aí é interessante. Volta aí ao verso 1 novamente. Porque o que vem aí é a necessidade de interpretar uma cena. Parece que, de repente, este sermão de Tiago vira uma aula de teatro. Parece que vira uma aula de teatro. Porquê? Porque Tiago dá instruções à cena que os ricos devem representar. Volto a ler na tradução da Almeida. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Já viste a contradição? Tiago está cheio destas contradições curiosas, que é, vocês ricos chorem pelas misérias que vão ter. Portanto, a ideia de que Deus vai dar a volta ao assunto. Então, o que é que está em causa nesta dramatização? É como se Tiago agora se tornasse não é cineasta, como é que se diz? Um encenador. Exatamente. É como Tiago se tornasse agora um encenador. E dissesse assim, a cena que tem de ser vista, no momento em que eu estou a pregar este sermão, é como se Tiago dissesse isso, é que há dois males que se juntam nesta cena. Dois males que se juntam nesta cena. O mal do coração das pessoas que vivem bem,
O mal do coração das pessoas que vivem bem, os ricos, junta-se ao mal que elas provocam no corpo de quem exploram. O mal das pessoas que vivem bem junta-se ao mal que elas provocam no corpo, na vida das pessoas que exploram. Mas, graças a Deus, no futuro, Ele vai dar a volta a isto. Encontram este resumo aqui. Portanto, há uma cena aqui pintada. E nesta cena pintada, tu vês o mal das pessoas que têm muito a provocar mal em quem é explorado por essas mesmas pessoas. Mas Deus a dizer, pessoal, isto não vai ficar assim. Isto não vai ficar assim. Por isso, vocês ricos comecem a chorar. Eu vou dar a volta a isto. É isso também o que está a acontecer. E se isto parecer uma cena demasiado radical, deixa-me dizer-te, o radical não é esta encenação visual que Tiago está aqui a sugerir. O radical é a quantidade de pecado que é preciso para uma coisa destas acontecer. O que também estava em causa nesta cena é que é preciso, para um poderoso oprimir um pobre, não é preciso um pecado. É preciso muitos pecados. É preciso o desenvolvimento de uma indiferença em relação ao outro que não acontece de um minuto para o outro. Percebes esta ideia? Portanto, quando nós temos um rico que oprime um pobre, há muitos pecados que têm de existir para que essa cena se consolide. Por isso, não julgues que isto é um grande filme que Tiago está a fazer. Ei, pá, este Tiago está a fazer um grande filme, que exagero. Deu-lhe agora assim um síndrome de Che Guevara e ele precisa de se acalmar. Não, não. Um grande filme é a quantidade de pecado que é necessário para que aquele que está no privilégio seja tão indiferente à pessoa que não o tem. A nossa tendência, quando lemos estas coisas, e sobretudo, confessa, não é? Sinceramente, quando tu vês grandes contrastes na Bíblia entre os bons e os maus, quem é que aqui são os bons? Pergunta simples. Quem é que são os bons aqui nesta passagem? Nesta cena? São os pobres. E a nossa tendência natural, se formos sinceros, na Bíblia, é colocar-nos no lugar dos bons. Não é? Mesmo nos filmes, quando vês uma cena, de certa maneira, o teu coração atrai-se para os bons, não necessariamente para os maus. Mas deixa-me dizer-te, na Bíblia não funciona bem assim. Na Bíblia não deve funcionar bem assim. Quando tu vês uma cena com bons e maus, aquilo que de mais ambicioso Deus quer fazer na tua vida é tu colocar-te no lugar dos maus e não no lugar dos bons. Por isso vamos tentar experimentar colocar-nos no lugar dos ricos, mesmo que não tenhamos a carteira cheia neste domingo. O que também está em causa nestas palavras é que nós devemos ter cuidado com aquilo que desejamos. Tu tens de ter cuidado com aquilo que desejas. Porquê? Volta aí ao texto. Uma das coisas que Tiago está a sugerir no verso 2, as vossas riquezas estão apodrecidas, os vossos vestidos estão comidos da traça. Olha bem a sugestão que ele vai fazer. É uma cena que não é uma cena muito agradável. No verso 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Aquilo que vocês andaram a desejar, o ouro e a prata, vão se enferrujar, que é uma coisa estranha, porque nós sabemos que, por exemplo, o ouro e a prata não enferrujam, certo? A prata enferruja, por acaso? Claro que a prata enferruja, mas o ouro não. Isso é normal, de quem não tem nem muito ouro nem muita prata, até não vê isso a acontecer. Filipe, estás a ver? Agora ficaste tu com a reputação do entesourador do ouro e da prata. Mas imaginem, a figura aqui não te percas, a figura aqui é o ouro e a prata que tu tanto desejaste. Olha aí verso 3. O ouro e a prata que tu tanto desejaste, eles vão enferrujar, que é uma coisa estranha, porque geralmente não acontece assim no caso do ouro, e essa ferrugem dará testemunho contra ti e vai comer com fogo a tua carne. Que imagem! O que está em causa nestas palavras, uma vez mais, quer dizer-te é cuidado com aquilo que desejas. Sabes, o pior na nossa vida, muitas vezes, não é nós sofrermos pelo que desejamos e não temos. E eu reconheço, todos podemos reconhecer, que às vezes nós sofremos por uma coisa que
que queremos muito e não temos. Quem é que concorda comigo? Sofremos por alguma coisa que queremos e não é? Eu queria tanto, eu sofro enquanto eu não tiver aquilo. Mas há aqui uma sugestão subtil que a Bíblia quer fazer e que eu gostava que tu ponderasses nisto. Se às vezes tu vais sofrer por uma coisa que ainda não tens, pondera a sabedoria bíblica em que tu podes sofrer muito mais quando atinges aquilo que tanto desejaste. Há uma imagem que é usada na Escritura pelo apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1, em que Paulo diz que a pior coisa que nos pode acontecer, eu estou a parafrasear, não é dito exatamente assim, mas a ideia é que a pior coisa que nos pode acontecer é Deus abandonar-nos ao quê? Aos nossos próprios desejos. Já pensaste nisto? Deus abandonar-nos aos nossos próprios desejos. E isto é interessante, porque tu na Bíblia vais encontrar relatos distintos. Há alturas em que diz, por exemplo, se tu confiares em Deus, entrega ao Senhor o teu caminho, por exemplo, exprima ao Senhor aquilo que desejas, e se viveres, estou a parafrasear, mas se viveres com fé, o Senhor dará os desejos do teu coração. Mas também há espaço na Bíblia para dizer aquilo que parece o contrário, mas não é o contrário. Depende do contexto que estamos a falar, que é cuidado com aquilo que desejas, porque a pior coisa que te pode acontecer é tu teres aquilo que desejaste. E alguns de nós, pelo menos há mais velhos, mais experientes, eu já tive essa experiência na vida. Alguns de vocês sabem o que é que eu estou a falar. Vocês passaram muita fominha até terem uma coisa que desejaram muito, e essa fominha foi um sofrimento, mas depois vocês tiveram aquilo que queriam. E quando vocês tiveram aquilo que queriam, pelo contrário, não terminou o vosso sofrimento. Começou um muito maior. Há alguém nesta igreja que já tenha passado por isto? Então é isso que também está aqui em causa. Tiago está a falar nos ricos e a dizer tudo aquilo que vocês sonharam para ter vai comer-vos. A imagem do verso 3 é um pouco isto. Cuidado com aquilo que queres comer, porque aquilo que tu queres comer pode depois comer-te a ti. O verso 3 sugere que os tão desejados ouro e prata podem virar-se contra nós ao ponto de se tornarem como um fogo que nos consome, um fogo que nos come. E a imagem do fogo na Bíblia está sempre relacionada com o juízo de Deus, com o teste de Deus, com o exame de Deus. Trocando por miúdos, diríamos assim, cuidado com o que desejas, porque o que desejas pode consumir-te. Contas essa frase agora aí. Cuidado com o que desejas, porque o que desejas pode consumir-te. Quando eu estava a preparar-me ao longo desta semana para este sermão, por causa disto eu lembrei-me de um livro que li há um tempo, há uns anos. Como diria o pastor Jonas Madureira, o pastor Jonas Madureira tem uma frase muito engraçada, tem várias, mas há uma que ele diz com frequência, que é: você não pode passar desta vida para a outra sem ler este livro, e depois recomenda um livro. E este eu acho que seria um livro desses. Deixem-me já dizer, não é um livro fácil, eu li com custo, não é um livro fácil. A maior parte do tempo eu não apanhava nada do que estava a ler, portanto o pouco que apanhava tomava nota, para pelo menos ter uma ideia de que li e percebi alguma coisa. Provavelmente já todos ouvimos falar no livro, eu até trouxe, temos lá em cima na biblioteca, chama-se A Divina Comédia do Dante. Todos nós já de uma maneira ou de outra podemos ter ouvido falar na Divina Comédia. Até porque, quando uma coisa muito horrorosa acontece, quando temos um cenário um cenário terrível, pegamos no nome do Dante, né, o Dante Alighieri, e dizemos assim, é um cenário dantesco. Então a expressão dantesco, se tu não sabias, vem do Dante. E este livro é interessante, é um grande calhamaço, olha lá, para vocês verem. Também é verdade que aqui está a tradução bilingue, portanto tem o original italiano e tem a versão em português. Mas uma das coisas interessantes neste livro é que ele tem 3 partes diferentes. Quem é que sabe as 3 partes que a Divina Comédia tem? A primeira parte é a parte mais divertida, que é a parte do... Ok, então nem muita gente leu o Dante. Então, se não tiveres nada para fazer, então pega neste calhamaço. A primeira parte é mais divertida, é a parte do inferno. Depois é a parte do purgatório. E, finalmente, a parte final, que curiosamente é mais chata, na minha opinião, que é a parte do paraíso. Então, muitas vezes nós podemos só ler uma das partes. Eu não te quero dar spoilers, mas basicamente a história é engraçada. O Dante vai até o inferno, depois sobe pelo purgatório,
e chega até ao céu. Nós não acreditamos no purgatório, mas temos sempre muito a ganhar em ler este livro, independentemente das diferenças que temos com o catolicismo medieval do Dante. É um livro incrível. E porquê é que eu pensei no livro do Dante? Porque eu estava a ler este texto acerca de Tiago, acerca do que Tiago estava a dizer, e pensei assim, uau, o Dante deve-se ter inspirado muito na mensagem que Tiago estava a dar. Porquê? No quarto círculo do inferno, atenção, e agora o que eu vou falar não é da Bíblia, portanto é uma ficção. Não é a leitura canónica inspirada por Deus. Mas no quarto círculo do inferno, porque há vários círculos do inferno, portanto, ele vai baixando e vai vendo os pecadores que se encontram em círculos diferentes do inferno. É óbvio que a Bíblia não nos fala de círculos. É uma exploração literária que Dante faz. No quarto círculo do inferno, quem é que está lá? Estão as pessoas castigadas pelo pecado de avareza. Avareza. Vamos explicar aos mais novos o que é o pecado de avareza. Um irmão, rapidamente, defina. O que é o pecado de avareza? O que é avareza? Força, alguém que possa dizer. O que é avareza? É? A pessoa não reparte o que tem. A pessoa vive para guardar e não para dar. Então, sabes que, curiosamente, quem são as pessoas ilustradas no quarto círculo do inferno de Dante, como os avarentos, curiosamente são clérigos, são padres, são pastores. Os homens que deveriam ser os professores do amor a Deus são, no quarto círculo do inferno de Dante, os homens que ilustram o amor ao dinheiro. Porquê? O que Dante estava a dizer naquela altura é aquilo que ainda hoje é um perigo. É muito fácil um homem que devia estar a falar do amor de Deus ter mais amor pelo dinheiro. A Bíblia fala sobre o risco que é o amor ao dinheiro. E então passa a citar o que Dante diz. Estes ressurgirão do sepulcro de punho fechado. Estes ressurgirão do sepulcro de punho fechado. Tu percebes a imagem é simples e isso surte logo muito efeito, porque é a ideia de alguém que viveu não para dar, mas para guardar aquilo que tem. E já agora, rapidamente, só para terminar esta pequena digressão em Dante, no oitavo círculo do inferno, ainda há pecadores piores, no oitavo círculo do inferno, os pecadores confundem-se com a paisagem. Porquê? É a ideia que a maior maldição que nos pode acontecer é nós tornarmos-nos no próprio pecado que praticamos. Lembras-te que eu te disse, cuidado com aquilo que queres comer, porque aquilo que queres comer pode comer-te a ti. Então era isso que Dante compreendia. Então a ideia fictícia dele é muito interessante, a ideia de que no inferno há pessoas que se entregaram tanto aos seus desejos que têm nos seus desejos um princípio de fusão. As pessoas confundem-se com aquilo que desejam. As pessoas confundem-se com os próprios pecados que praticaram. Então, naquele oitavo círculo do inferno, aquilo é mesmo dantesco, porque não dá para perceber bem a diferença entre a pessoa que está no inferno e o próprio inferno. E passo a citar uma das partes do poema do Dante. Nunca era assim tão agarrado veio às árvores como essa horrenda fera, e ali foi abraçar um corpo alheio e se apegaram como em quente cera, moldados, misturando a sua cor, já de um e de outro, sem se ver qual era. Os pecadores estão tão misturados no seu apetite pelas coisas que desejaram, que se confundem com a própria paisagem e com os próprios pecadores. De outra maneira, o C.S. Lewis vai explorar um pouco esta ideia num livro chamado O Grande Divórcio. É a ideia de que o inferno é o princípio de tu perderes os próprios contornos de quem tu és. Tu desejas tanto uma coisa que perdes a tua própria humanidade em relação ao apetite que sentes por essa coisa. O que Dante estava a sugerir é que no inferno, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos nos próprios castigos que nos são infligidos. O ouro que nós desejamos enferruja, coisa que não é normal, e devora-nos. Se eu me dissolver no ambiente onde eu estou, eu vou transformar-me na própria tortura à qual estou sujeito. É de facto, deixa-me dizer, é de facto uma visão horripilante. E termino com a última citação do Dante. Entre pernas e coxas, então dá-se, tal a pegar que em breve essa juntura já não tinha sinal que se notasse e à cauda fendida vem figura, que ali já se perdera e sua pele já mole se fazia e aquela dura. Compreendeste alguma coisa?
É difícil ler isto. Por isso é que a pessoa tem de tomar nota e o pouco que percebe, escreve. Mas o que aqui está a dizer é, há uma altura em que o Dante já nem sequer consegue distinguir. As pessoas no lugar da cauda têm a cabeça. É uma visão horripilante. Se tu depois fores para a internet e buscares ilustrações do Inferno de Dante, provavelmente vais encontrar isto. O que aqui está em causa, e depois desta digressão no Inferno de Dante, o que aqui está em causa é que a maior condenação que existe é nós reduzirmos-nos àquilo que amontoamos nesta vida. O pior que te pode acontecer nem é não amontoar nada. O pior que pode acontecer é tu amontoares ao ponto em que tu te tornaste naquilo que amontoaste. E nesse sentido, em vez de estares a investir na vida com Cristo, na sua presença, tu passas a investir nos tesouros desta vida. Isto lembra-nos o quê? O sermão do Monte do Nosso Senhor Jesus, quando ele dizia, não trabalhem para as riquezas desta vida, para as próximas. Encontras essa ideia agora aqui. A maior condenação é reduzir-te àquilo que estás a amontoar nesta vida. E não àquilo que estás a semear para a próxima. Meus irmãos, isto não é, como muitas vezes era acusado aos cristãos, esta é a maneira com que as autoridades cristãs arranjam para o povo ter de ficar na pobreza. Quer dizer, não adianta seres rico nesta vida, o importante é a próxima. Eu não te estou a manipular para tu não valorizares a criação de riqueza. Mas, de facto, o que eu te estou a dizer é aquilo que nós podemos depreender das palavras de Tiago e das palavras de Jesus, que nada te adianta tu amontoares uma riqueza aqui, quando no lugar para onde vais não podes fazer qualquer tipo de transferência. Tu não podes fazer nenhuma transferência bancária para os novos céus e para a nova terra. Então, o que é que nós fazemos com estas palavras tão duras? Em primeiro lugar, convém admitir que ser rico na Bíblia não é uma coisa errada por si. Se tu pensares no Velho Testamento, se eu te perguntar assim, diz aí algumas pessoas ricas no Velho Testamento, como é que a Igreja responderia? Pessoas ricas no Velho Testamento que são dadas como bom exemplo. Jó, mais. Abraão, mais. Salomão, David, próprio José. Essas pessoas foram dadas como exemplo e foram pessoas ricas. No Novo, ricos, pelo menos 2, eu lembro-me porque me preparei para isto, naturalmente, mas 2 ricos na Bíblia. Alguém disse, eu não entendi. Quem? 2 ricos bons, eu não estou a falar ricos maus, ricos bons. Ricos bons, no Novo Testamento. José de Arimateia, e mais um, pelo menos, só mais um. Como? Lídia, por acaso não tinha pensado ali, pelo menos ela tinha alguma prosperidade, mas quando eu me preparava, o exemplo que dava era, por exemplo, Zaqueu. Portanto, tu sabes que a Bíblia não tem um problema com a riqueza em si, porque há muita gente boa na Bíblia que é dada como exemplo, quer no Velho Testamento, quer no Novo. Mas, ao mesmo tempo, se a conversa é riqueza, também temos de nos lembrar daquelas palavras que Jesus disse, não é? Que são inesquecíveis. É mais fácil passar um camelo por onde? Pelo buraco, pelo fundo de uma agulha, do que quê? Do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 24. Logo, o que a Bíblia quer quando o assunto é carteira, e com frequência nós falamos no assunto da carteira, a Bíblia dá-te uma solução que não é uma solução fácil, mas que vem de tu admitires que as duas coisas, há espaço para a riqueza e há espaço para a dificuldade que a riqueza gera, as duas coisas devem proporcionar uma resposta. E qual é a resposta? A Escritura chama-te a lidar com uma carteira cheia, com um coração de pobre. E chama-te a lidar com a carteira vazia, com o coração de rico. Encontras essa frase aí. É um paradoxo. Parece uma contradição. Não é uma contradição. É um paradoxo. O que é que isto significa? A Bíblia diz que se tu tiveres a bênção da riqueza, deves manter o teu coração como o de um mendigo da graça de Deus. Tudo o que tu tens não te pertence. Não foste tu que geraste. Tudo recebeste. Portanto, se nesta manhã tu até tens a bênção de alguma fartura, não tens de te desfazer dessa fartura, porque essa fartura pega fogo. Não. Mas tens de viver a fartura que tens com o coração de um pobre, de um mendigo,
pronto a doar, não como a caricatura dantesca do clérigo que vai ressurgir da sepultura de punho fechado, mas tens de saber doar aquilo que tu tens. Por outro lado, se tu estás no outro lado da questão e não tens muito na tua carteira, tens de viver como um rico. Porquê? Porque a verdade é que se tens fé em Jesus, o que é que te falta? Se tu tens fé em Jesus e não tiveres dinheiro, o que é que te falta? Nada. Foi com pouca convicção. É verdade, mas foi com pouca convicção. Se tu tens fé em Jesus, mesmo que estejas a passar por um aperto, eu quero dizer-te isto. Não te falta nada. Tens tudo aquilo que precisas. É fácil isto? Claro que não é fácil, mas é o caminho de Jesus. E é em que Jesus queremos terminar uma vez mais. Por Jesus ter sido quem mais perdeu do que tinha, Jesus foi a pessoa que mais perdeu do que tinha. Nem para nós é possível nós imaginarmos isto como deve ser. Jesus é Deus. Faz-se homem. Eterno. Não criado. Expõe-se a estar limitado pela própria criação que Ele fez. Prescindindo da sua glória. Prescindindo do seu poder. Prescindindo dos seus privilégios. Portanto, Jesus é o homem que mais deu. Que mais perdeu. Então, por Jesus ter sido quem mais perdeu do que tinha, morrendo como culpado às mãos de pessoas que se tomavam como inocentes, Ele cria uma comunidade nada menos do que gloriosa, chamada Igreja, onde a injustiça de separar por carteira é um absurdo. Eu quero ser sincero contigo, graças a Deus, se calhar até por... Lá está, sermos uma igreja de classe média. Não há grandes disparidades sociais entre nós. Eu não sou sociólogo. O Filipe é sociólogo, ele fez sociologia, eu não fiz sociologia. Mas se nós fizermos aqui uma análise sociológica, nós até diríamos que não há grandes disparidades. Há uns que têm um pouco mais, outros que têm um pouco menos, mas não há grandes disparidades na Lapa. Mas deixa-me dizer isto com sinceridade, mas isso não significa que não haja no coração de muitos de nós, muitas vezes, altivez. Quando olhamos para alguém que, ou por ter menos na carteira, ou por ter menos no percurso académico que fez, nós vamos ser tentados em achar que esta pessoa não representa nada para mim. Nós nunca diríamos isso, se disséssemos isso, arrependíamos-nos todos muito facilmente. Mas há sempre a possibilidade de haver altivez entre vós. Quem é esta pessoa? Por isso, apesar de não sermos uma igreja marcada com grandes diferenças de carteira, somos uma igreja que vai ser tentada para que as pessoas se dividam entre dar-se com aqueles que sentem que lhes dão a ganhar alguma coisa e não se dar com aqueles com que sentem que não vão ganhar nada. Nós muitas vezes vamos olhar uns para os outros e mesmo que não digamos isto em voz alta, vamos pensar, epá, eu aqui com o Samuel, é jovem, tem bom aspecto, está a fazer uma formação superior e não vou caracterizar mais para não deixar embaraçado. Mas então, nós pensamos assim, eu posso ganhar aqui com o meu querido Samuel. Mas depois olhamos para o outro, e eu não vou dar exemplo do outro, naturalmente. E pensamos, quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? O que é que eu vou ganhar com ela? E estás a ver aqui o princípio da maldição a acontecer. O que é que eu vou ganhar com ela? Como se de repente eu ganhar fosse o nosso tesouro. Quando o tesouro, por causa de Jesus, não é o que é que eu vou ganhar com esta pessoa. Se Jesus tivesse pensado assim, estávamos todos condenados a esta hora. O verdadeiro tesouro não é o que é que eu vou ganhar com a pessoa que tenho ao meu lado. O verdadeiro tesouro é como é que eu me vou desfazer das bênçãos que Deus me tem dado? Como é que eu vou abençoar o outro, tendo em conta que sou abençoado? Tu encontras esta frase que eu acabei de dizer aqui. Não faz sentido uma igreja separar-se por carteira. Este era um grande assunto de Tiago. Ele ardia por causa deste assunto. O que faz sentido é a resposta oposta, que é nós louvarmos um Deus que perdeu.
Um Deus que perdeu. Nesse sentido, um Deus que se doou. Um Deus que se deu a si próprio como a aparente derrota maior que o mundo conheceu. Novamente entra a palavra paradoxo. Parece uma coisa, mas é outra. Essa é a vitória do mundo. A vitória do mundo é ser salva por aquele que mais perdeu. Não é por aquele que mais juntou. Não é por aquele que mais arrebanhou. Não há louvor sincero a este Deus, Jesus, sem duas coisas práticas que eu te quero desafiar para terminar. Não há louvor sincero a este Deus, Jesus, que deu a sua vida, que foi aquele que se entregou totalmente, sem nós darmos mais do que pensámos dar. E eu quero desafiar a igreja a pensar nisto. Quando tu és cristão, tu vais ser capaz, não é pelo que tens na carteira, é pelo que tens no coração, por causa da tua fé. Quando tu és cristão, acredita, tu vais ser capaz de dar mais do que aquilo que pensaste em dar. Sabes porquê? Porque vais reconhecendo que tens recebido mais daquilo que admites. Quanto mais tu paras para pensar naquilo que Jesus fez por ti e te apercebes que as bênçãos que tens recebido de Jesus, além da sua salvação, são ainda maiores do que a estimativa que tinhas calculado, tu vais querer dar mais. Portanto, como é que se responde a uma mensagem destas, louvando ao nosso Senhor Jesus? Nós somos chamados a dar mais do que pensávamos que éramos capazes, porque admitimos antes que recebemos mais do que aquilo que nos tínhamos apercebido. E vamos fazê-lo agora através do canto, porque até a maneira como cantamos é um modo de ensaiar uma igreja pronta, não para guardar, mas para doar-se, como Jesus fez por nós. Vamos ficar de pé, igreja, vamos cantar. Querido Deus, obrigado por podermos cantar juntos, obrigado porque as nossas vozes podem se ouvir em liberdade nesta casa de oração, neste país. Senhor, obrigado porque a Tua palavra pode ser lida. Senhor, obrigado porque aquilo que na Tua palavra encontramos já acontece na nossa vida. Obrigado porque Tu és um Deus suficiente para nós. O amor que temos em Jesus basta para nós. Senhor, obrigado pela nova vida que Tens construído em nós por causa disso. Senhor, nós agradecemos-Te nesta igreja os tantos gestos de generosidade real que são dados. Uma boa parte deles com uma mão escondendo da outra, no sentido em que nem sequer são públicos. Tu que conheces os corações de cada um, Senhor, Tu sabes as coisas maravilhosas que têm acontecido nesta comunidade humilde que nós somos. Nós agradecemos por cada irmã, por cada irmão que tem vivido com esta fé de dar daquilo que tem, de abençoar os outros. Agora, Senhor, também te queremos pedir, ajuda-nos a ir um pouco ainda mais além, Senhor. Porque Tu sabes a tendência tão natural para nós de querermos guardar, de não querermos arriscar perder. Como se pudéssemos perder o mais importante que já temos, que és Tu, e não podemos. Dá por isso fé pela semana que temos aí pela frente, Senhor. Nós queremos não viver com medo. Temos vivido com medo. Confessamos esse pecado. Ajuda-nos a viver com fé, sabendo que se perdermos a vida, não vamos perder nada de eterno. Pelo contrário, estaremos na Tua presença. Recebam por isso a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.